Provérbios capítulo 20, uma palavra que Deus tem colocado há uns 2 dias no meu coração. Eu tenho certeza que há de abençoar também o seu, no nome de Jesus. Então somente Provérbios 20, então somente o verso de número 14. Só lembrando que domingo que vem será a nossa ceia. Todos vocês estão convidados a virem, nossa primeira ceia do ano. E nesse momento, nesse dia, a juventude vai estar fazendo um almoço. Sempre eles fazem um almoço e um cardápio bastante conhecido nosso, que é frango, né? E eles dão refrigerante. Então, a última vez que fizeram o almoço, deram até um picolé, tudo por conta. Então, somente por conta de R$10. Esse almoço tem o objetivo deles começarem a comprar os brindes que serão dados ou sorteados no nosso retiro. Nosso retiro de carnaval há de acontecer aqui no condado de Maricá. Foi um lugar que nós passamos ano passado. O seu Nelson lá já fez algumas melhorias, o seu Rubens já fez algumas melhorias, e nós estamos com uma expectativa muito grande. Vocês dizem amém? Então, somente o verso 14, eu queria ler com a igreja, que é só um verso que nós vamos nos ater. Leia comigo. Nada vale, diz o comprador, mas depois de retirar-se, então se gaba. Mais uma vez. Nada vale, diz o comprador, mas depois de retirar-se, então se gaba. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, queremos entender o que Tu tens para nós, o sentimento do Teu coração, nesse primeiro culto do ano de 2019, primeiro domingo. Obrigado pelo sentimento que Tu tens colocado em nosso coração, que será compartilhado com o Teu povo. Que o Senhor me dê sabedoria, graça, unção, para que eu me faça entendido, e por conta da Tua palavra que será ministrada, que a Tua presença seja intensa. Eu oro e abençoo o coração de cada irmão nosso, no precioso nome de Jesus. O tema é: você tem valor. Você pode dizer isso para o seu irmão? Nosso tema é: você tem valor. Nós temos aqui um texto onde o grande sábio Salomão, ele nos traz um conceito de relação entre comprador e vendedor. Mas eu acredito que quando o Espírito Santo inspirou Salomão acerca desse verso, está muito mais além do que uma visão mercadológica. Embora Salomão teve que trazer a linguagem, nossa linguagem de hoje, para a gente entender como isso se dá no campo espiritual, para que nós entendamos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 20, eu quero ler também, para a gente então continuar discorrendo sobre o tema central. 1 Coríntios 6, 20, diz assim, 1 Coríntios 6, 20, você pode ler comigo? Porque foste comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, 20, há uma relação de compra, sim ou não? Há uma relação de compra onde Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço. Há uma versão que eu gosto dela, que ela nos fala: porque foste comprado por bom preço. A pergunta que não quer calar é o seguinte: quanto nós valemos? No primeiro texto lido, Salomão diz que o vendedor ou comprador, bota lá para mim, isso, nada vale, diz quem? O comprador. É isso que nós vemos exatamente no sistema capitalista. Nós sabemos que o sistema capitalista é um sistema econômico, social, onde o principal objetivo visa o lucro e o acúmulo de riquezas, aonde
deixam de ser pessoas que carecem ou que merecem ser valoradas, e a gente começa a entrar numa seara, e é sabido isso. Você, para entrar na receita, a receita vai pedir, mas primeiro, antes de pedir o seu nome, ou de saber o seu nome, a receita vai te pedir o seu CPF, sim ou não? Então vivemos numa sociedade onde a gente é mais número do que pessoas com sentimentos, com necessidades, com prioridades, com desejos, com juízo de valor, como a bispa fez aqui nesta noite, chamando todos os irmãos, todos os jovens que foram alunos do nosso irmão Luiz, que fez esse trabalho, que faz há bastante tempo esse trabalho. Eu me lembro que na inauguração da Praça do Barroco, nós falávamos, e o Semar, o vereador aqui da igreja, chegou a comentar para que o Luiz, que tem pedido para que fosse colocado uma mesa com cadeiras na Praça do Barroco, para ele poder ministrar aula de matemática para quem necessitar. Isso ficou de ser resolvido, mas independentemente dos homens viabilizarem ou não, a gente vê um comprometimento dele. E nós vimos aqui que cada aluno deu a sua nota, sim ou não? Ao longo do ano de 2018, eles receberam a nota do Luiz. Agora chegou a hora do Luiz receber a nota deles. Ninguém recebeu 8,5, 7,5, 9. A grande maioria deu ao Luiz 10. E a pastora Selma ali atrás na torcida: ninguém vai dar 1.000, ninguém vai dar 1.000. E a última disse 1.000. Eu fico impressionado com essas coisas, com essa sintonia que o Espírito traz para os nossos cultos, né? Ao longo do ano foi dado pelo professor Luiz as notas para os seus alunos. Chega-se ao primeiro domingo do ano, ele agora vai receber a nota dos seus alunos, e de alguma forma todos valorizaram o Luiz. Eu não quero dizer que o que deu 1.000 deu mais do que 10, porque na concepção de quem deu 10 era o máximo, porque se você for pelo campo da analogia, da comparação, eles ganharam do Luiz 1.000. Não, ganharam quanto? 10. Então por isso que eles deram 10, porque é o juízo de valor que cada um deles tinha. Mas eu quero dizer que, sobretudo, que eles deram a nota máxima. Você pode dizer para o seu irmão: você recebeu de Deus a nota máxima. Por isso que você foi comprado por alto preço. Aleluia. Jesus fazendo referência ao diabo, João 10,10, Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É sabido que todo comprador, que quando começa a colocar defeito na mercadoria, ele está, na verdade, negociando a possibilidade de se comprar barato. E a gente tem falado que a gente tem visto isso na nossa sociedade. Algumas estatais têm sido sucateadas para serem vendidas barato. Mas quem as compra sabe o verdadeiro valor que elas têm, sim ou não? E se depois você for buscar uma relação de quem sucateou em relação a quem comprou, você vai ver que tem um elo. E tem um provérbio popular que diz que quem desdenha quer o quê? Quem desdenha quer comprar. Você compra um carro zero, tira ele da loja, dá 2 voltas, depois volta na mesma loja e tenta precificar o seu carro. Vai cair no mínimo 20%. Mas, meu amigo, o ponteiro nem saiu do lugar. Eu fui para casa, botei no estacionamento, voltei e pensei: esse carro, já estou com um aqui, eu vou vender ele de novo. A grande verdade é que o mundo espiritual, ele tenta nos desvalorizar. Ele tenta tirar de nós esse juízo de valor que nós temos. O que vem a ser juízo de valor? É um julgamento feito a partir de percepções individuais.
tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideológicos e preconceito pessoais, normalmente relacionados aos valores morais, como eu me vejo, como me comporto, quem eu sou para Deus, quem eu sou para você, quem você é para mim. Essa relação de valor que hoje na nossa sociedade está sendo feito um trabalho de desvalorização da figura do ser humano, da figura do homem, da mulher, da figura do casamento, da figura do relacionamento, né? E Deus colocou esse sentimento no meu coração baseado nessa palavra de Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio que a terra pôde recepcionar. Jesus fez referência a Salomão, disse que antes, durante nem depois não houve um homem igual a ele. E Salomão, certamente, nos seus momentos ali de íntima relação com Deus, ele traz para nós não só uma realidade do seu tempo, mas essa realidade ela tem atravessado, né, culturas. Essa realidade que Salomão nos traz tem chegado até nós. E você ora é comprador, ora é vendedor. Eu sempre trabalhei na área comercial. Eu sempre brinquei com Marine dizendo, todas as vezes que minha filha pedia para eu comprar alguma coisa, eu dizia para ela, vai comprar, deixa eu para ser o último, para eu negociar o valor. E eu li um livro enquanto trabalhava na área comercial, o vendedor Pitbull. Eu sempre dizia para ela, deixa que a última negociação eu entro. Mas como isso é real, irmãos, né? Na hora de se vender, você valoriza, mas na hora de você comprar, você desvaloriza. Isso é muito comum no sistema de mercado. Você vai vender dólar, né? Eles vão comprar seu dólar por 3,80, mas se você for comprar o dólar, eles vão te vender por 4,10. Até aí tudo bem, porque eles precisam ter lucro para pagar as suas despesas. Embora Salomão nos traga uma realidade da nossa sociedade, porque aquela sociedade passou, mas a gente vê que os homens são iguais. Diga comigo, os homens são iguais, independentemente da cultura. Por isso que eu quero chamar a sua atenção dizendo que esse tema ele tem muito mais um cunho espiritual do que mercadológico. Por isso que Deus me mandou dizer para você o seguinte: você tem valor. Por que você tem valor? Porque você foi comprado por um alto preço. Nós sabemos que quando o diabo envolveu Judas, qual foi o preço que Judas pediu para vender Jesus? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço dado quando se comprava um escravo. Judas sabia que Jesus era rei. E a pergunta é, quanto vale um rei? Não tem preço, sim ou não? Então você vê que até Judas, na hora de vender Jesus, ele não vende Jesus como rei, mas vende Jesus como escravo. Porque isso está dentro de um contexto espiritual. O diabo vai trabalhar para que você perca o seu juízo de valor, ou se você o tiver, você vai se ver dentro de uma esfera inferiorizada, tal qual nós ministramos aqui acerca de Gideão. Eu vou trazer à memória um trecho do livro que nós lemos e de algo que nós ministramos no dia 31, que se encontra em Juízes. Põe lá para mim, Juízes capítulo 6, verso 11, 12 e depois o 15. Ouça o que eu vou ler. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás.
Abizerita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Apareceu então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão para Deus tinha um valor. Gideão para Deus era alguém bastante estimado, que Deus tinha um alto apreço. Eu quero dizer para você que o mesmo conceito de valor que Deus tinha para Gideão, Deus tem para você. Você pode colocar a mão no ombro desse irmão e dizer assim: olha, você não tem ideia do quanto você é precioso, valoroso, querido, amado, guardado, protegido por um Pai que te ama, que por tua causa pagou um alto preço. Aleluia, aleluia. Deus poderia trazer outras qualidades, mas Deus diz para Gideão: homem valoroso, o Senhor é contigo. Verso 15. Aí nós vamos ver o juízo de valor que havia em Gideão. Replicou-lhe Gideão: ah, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Que nota Gideão dava para ele? Eu vou arriscar dizendo que Gideão dava para ele um 5, mas Deus dava para ele um 10. Isso está exatamente relacionado à forma como nós nos vemos. E como você se vê é diferente de como Deus te vê. Amém? Eu quero afirmar que se você fosse o único pecador nesta terra, Jesus teria morrido por tua causa, em razão de você ter para Deus um alto valor. Porém, as circunstâncias foram fazendo com que Gideão se depreciasse. Ele viveu uma autodepreciação. Ele diz para Deus: tu me vês como homem valoroso, mas como eu me vejo? Eu vejo eu sendo de uma família pobre, e o menor dessa família foi o que nós ministramos aqui. Mas Deus está dizendo para ele: olha, eu serei contigo, e tu livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Essa relação de homem valoroso em relação a essa recepção, a essa afirmativa de Deus em relação a Gideão, e agora o que Gideão tinha dentro de si, quais foram os fatores que levaram a Gideão a uma autodepreciação? Porque muitas das vezes você não se vê como Deus te vê. Porque você acha que você não merece prestígio, que você não merece, vamos colocar, que você não é uma pessoa competente, que tenha talento, que tenha muitas virtudes, que tem mérito, e que por conta desse mérito você tenha merecimento. Esse é o conceito de valor. É a qualidade atribuída a alguém que tem talento, prestígio, competência, virtude, mérito e merecimento. Esse é o valor. Entretanto, Gideão vivia numa sociedade oprimida. Israel estava há 7 anos sendo oprimido, cercado, sem poder plantar, sem poder colher, e quando plantava, o inimigo vinha e fazia uma ruaça na sua lavoura. Muitas das vezes, irmãos, o contexto que nós vivemos, ele torna-se um viés para nós formarmos o nosso juízo de valor. Vocês ainda estão aí? Ora, o nosso fundo histórico, da onde, que família você veio?
A sua família era uma família simples, era uma família pobre na pirâmide, era uma família de classe média, ou era uma família de classe alta? Quantas vezes o contexto que nós vivemos nos leva a ter um juízo de valor? Isso se deu com Gideão. Gideão não via como Deus o via, porque Gideão se sentia, em razão daquele contexto, Gideão se sentiu nada, né? Esse é o sentimento que muitos brasileiros têm tido, em razão dessa sequência de transtornos, de fraudes, de problemas que envolvem a moral dos homens. O brasileiro, quando chega no exterior, eu me lembro que nós estávamos no evangelismo na Praça de Munique, na Alemanha. Minha filha morava lá, e eu fui para o evangelismo com o pastor Teodoro, e nós falávamos de Jesus, e o pastor Teodoro traduzia do português para o alemão, e eu comecei a pregar, e eu me lembro que eu preguei Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado para Deus, por Deus. Há tempo de morrer, de nascer e de crescer, de morrer. Há tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Há tempo de espalhar pedras e juntar pedras. Há tempo de rasgar e coser. Eu comecei a pregar, e uma pessoa chegou depois da pregação, disse: da onde o senhor é? Eu disse: sou do Brasil. Eu gostei muito da sua palavra. Eu disse: sou do Brasil. Ô, Ronaldinho. Ou seja, só futebol e samba. Eu te pergunto: isso é bom? É médio? É ruim? Pensei comigo, né? O Brasil, sendo um país de terceiro mundo, a figura que os estrangeiros têm do Brasil, né? Só que aquela mensagem tocou muito na vida daquele alemão. Ele queria saber a nossa origem. Ele queria saber porque Deus alcançou o coração dele além fronteira Brasil. Eu começo a entender, contextualizando esse contexto global, que embora nós tenhamos cultura diferente, mas nós, enquanto os homens, somos muito parecidos e temos necessidades de sermos reconhecidos, de sermos valorizados, de sermos abraçados, de sermos oportunizados, para que a gente possa ver, rever, construir, reconstruir valores ou coisas que nós permitimos que fossem desgastadas, quebradas, sequestradas, roubadas, mas que Deus está nos oportunizando nesta noite o poder de uma reconstrução em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem como nós entendermos o conceito de reconstrução no que concerne ao nosso exterior, se o nosso interior está em ruínas. O mundo espiritual chega para nós e diz: como você tem sonhos tão grandes se você não tem um fundo histórico tão promissor? Por que você sonha grande se a tua família é uma família humilde, simples, pobre, e você consegue se enxergar muito mais da lente que você deveria ter? Porque se nós somos homens, somos tendenciosos. Quando Deus chegou no mercado para nos comprar, porque nós homens nos vendemos, a nossa origem principal, chamada Adão, nosso tronco primeiro e maior, Adão pecou contra Deus, e ele vendeu para o diabo alguns valores, conceitos que nós tínhamos. Até a nossa inocência
foi vendida naquela negociação. Fomos vendidos. Por isso que Satanás, quando vai tentar Jesus, ele diz assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Quantas famílias, quantas mães, pais estão vendendo seus filhos? Você chega no Nordeste do Brasil, meninas com 12, 13 anos grávidas, na beira das estradas se prostituindo, porque a família é uma família tão pobre que de alguma forma as filhas são empurradas com esse tipo de ganhar alguma coisa. Eu me lembro que eu sempre, quando paro no sinal e tenho a oportunidade de dar uns trocados, né? Eu sempre procuro ministrar aquelas crianças a palavra do Senhor. Eu dou lá o dinheirinho: moço, só pode me dar um trocadinho? Olha, eu vou te dar, mas eu quero dizer para você uma coisa: se você aceitar Jesus, Ele muda a sua história. Você sabia que quando eu tinha 12 anos, eu fiz carreto na feira? Fiz carreto na feira. Mas com meus 17 anos, eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, tudo mudou. Aleluia! Né? Jesus traz para nós, Ele traz essa alteração do nosso juízo de valor tão inferiorizado pelo contexto que nós vivemos. Aí eu te pergunto, irmãos, numa cultura dessa onde os filhos são vendidos, né? Me lembro também de uma outra situação. Eu estava em Niterói e as crianças de 5, 6 anos ficavam ali nos sinais pedindo dinheiro, e quando elas conseguiam colher os dinheiros, levavam para uma mãe que estava debaixo de uma árvore com mais 2 filhos. Ela pegava aquele dinheiro e jogava dentro de uma sacola. E eu pensava comigo: para onde essa mãe está levando os seus filhos? Sem querer aqui emitir juízo de valor em relação àquela mãe, porque certamente ela é vítima de um contexto social que o Brasil vive. Mas não é só o Brasil, não. Não é só o Brasil. Porque, independentemente de ser primeiro mundo ou terceiro mundo, quem é que vive nesses mundos diferenciados? Homens falhos, que precisam ser valorizados. É por isso que na Europa o maior índice de mortandade ou de morte se dá exatamente na esfera do suicídio e não do homicídio, porque o homem chega numa concepção a seguinte: no dia que ele tiver tudo, ele vai ser tão pleno que ele não vai ter necessidade de nada. Portanto, a Europa lhe proporciona um carro zero na garagem, uma conta azul no banco. Ele chega dentro do banco, o gerente senta com ele na cadeira para tomar cafezinho. Ele pensa: essa é a vida que todo mortal quer. Mas quando ele volta para casa, tem dentro dele um vazio inexplicável. Ele achava que no campo humano, material, se ele tivesse tudo, ele seria plenamente satisfeito. Ele agora tem tudo e é incompleto. O que acontece? Ele vive um processo de ansiedade, de depressão, de opressão, e ele vai e se mata, porque ele achava que, obtendo as coisas de ordem materiais, ele seria um homem pleno. Mas o apóstolo Pedro nos traz uma palavra tremenda, quando ele diz, lá em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro, ele nos fala acerca da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eres povo, vós que outrora não eres povo e agora sois povo de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia e agora tendes alcançado misericórdia. Mas Pedro, em dado momento, ele diz que Jesus é a pedra angular, que os edificadores rejeitaram, e que Deus fez essa pedra principal. Pedro está dizendo para eles que eles rejeitaram aquela pedra fundamental que daria a eles a condição de edificar, de edificação. Então Pedro está dizendo exatamente que o homem, por mais que ele seja próspero na sua vida financeira, mas se ele não tiver Jesus, ele vai continuar um homem insaciável, ele vai continuar um homem que não vive a sua plenitude por conta dessas questões. Aí fazendo de novo uma analogia, a bem do Brasil, glória a Deus por isso, nosso Brasil, pátria amada, idolatrada, salve, salve, você está aí? Amém. No Brasil, o índice maior é de homicídio. Aqui as pessoas pouco se matam, glória a Deus por isso, porque as pessoas podem ser pobres, mas quando elas aceitam Jesus, elas passam a ter tudo. Aí a Europa quer saber por quê? Porque lá vocês têm um grau, índice de homicídio, não suicídio, se vocês não têm o que nós temos. E a gente responde para os europeus: nós não temos tudo o que queremos, mas Deus tem nos dado tudo o que precisamos, e por isso nós somos felizes. Aleluia! Tem uma música que fala: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quem habita em você? O Espírito Santo. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante grande, exalte ao Senhor. Quem? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você Tem valor, o Espírito Santo se move em Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Qual é a minha proposta? Denunciar o diabo e denunciar que ele tem projeto para te desmerecer, tirar a sua alegria de viver, a sua autoestima, trazer um juízo de valor de si mesmo muito aquém. Sabe por quê? Porque se ele tira o seu juízo de valor, eu me lembro que trabalhando na noite, evangelizei no Rio de Janeiro durante 2 anos. Eu fazia com a igreja, com a minha esposa, com a minha sogra, um trabalho na rua.
Começava à meia-noite e até às 5 da manhã. Nós fizemos desde Pedra de Guaratiba até Niterói, de Nova Iguaçu até a Barra da Tijuca. Seja o povo da Barra, pessoas financeiramente bem-sucedidas, seja o pessoal, Nova Iguaçu, Anchieta, porque você faz uma relação, encaixa essas pessoas dentro da pirâmide social e você vai ver que há um disparate, uma diferença enorme. E ambos, seja jovens de lá como daqui, que eu os encontrei na noite, evangelizando, eles diziam: quantas vezes, pastor, eu pensei em me suicidar. E eu perguntava: mas por que você chegou a esse entendimento? É porque eu me envolvi com drogas, e para buscar e comprar droga eu me envolvi com crime, e por me envolver com crime eu coloquei meus pais para chorarem. Aí os meus vizinhos começaram a me desmerecer. Eu comecei a ouvir vozes dizendo: você não presta para nada. Olha a decepção que você é com seus pais. Você não é bom nem para a sociedade, nem para a sua família, nem para ninguém. Você não tem valor, teu valor é zero. Você é um fraco. Você é um derrotado. Por isso, por você ser um derrotado, o que basta para você pôr ponto final e vai ser bom isso para todo mundo, dá cabo da sua vida, cara. O que o diabo está fazendo? Sucateando. Sucateando quem? A alma. Por que ele está sucateando? Porque ele quer comprar barato. Ele quer levar essas pessoas a um alto nível de convencimento de que morrer é melhor do que viver. Mas eu quero dizer para você que Deus mandou dizer para você o seguinte: que viver, você tem a oportunidade de reconstruir, de pedir perdão e perdoar, de construir e de reconstruir, de fazer e refazer, de se estabelecer e restabelecer, porque esta é a tua noite que Deus te trouxe para dizer: ei meu filho, você tem valor. E o valor que eu paguei na cruz tem um valor sentimental. Ele não tem um valor, você não consegue precificar o valor sentimental. O apóstolo Paulo, Colossenses, estou fechando, 2, do 14 ao 17, põe lá para mim. Vamos ver o que Paulo fala. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nós tínhamos uma dívida impagável, porque pecamos contra Deus. Fizemos coisas que nos linkava com o mundo espiritual. Tipo, o diabo, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Todas as vezes que nós mentimos, nós fazemos um link com ele. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós fazemos um link com ele. Em outras versões diz que, havendo Deus riscado a cédula, que exatamente o valor que o diabo tentou dar quando Deus resolveu nos comprar. Porque se nós estávamos escravos do nosso pecado, aí entra outra vez a relação de comprador e vendedor. Quem é que foi nos comprar? Deus. E quem é que estava nos vendendo? O diabo. E o apóstolo Paulo tão asseguradamente nos traz essa visão profunda dessa relação de compra, ou dessa relação contratual. Ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz.
Diga comigo, eu fui comprar por um bom preço. Esse preço se chama amor de Deus e sangue de Jesus. Nós não vamos conseguir mensurar, porque está muito além do nosso entendimento. Ouça o que eu vou dizer. Essa cadeira que você está sentado, no mercado, ela vale no máximo, sem que o vendedor tente levar além do preço normal, R$500. Mas dentro de um cunho espiritual, ela valeu para você o sangue de Jesus. Valorize essa cadeira. Deus comprou essa cadeira na cruz para você. Não deixe essa cadeira vazia nos cultos oficiais, quartas e domingo. Sabe por quê? Porque quando essa cadeira fica vazia, o preço foi pago, mas a cadeira está desocupada. Ocupe o seu lugar, que vale muito mais que um preço humano, material, físico de R$500. Esse preço, para Deus, foi um alto preço. Ele custou o sangue de Jesus. Toda aquela dívida que nós tínhamos, né? Essa relação de compra e venda, se deu exatamente não só na pessoa de Jesus, onde Judas que foi vender, exatamente os compradores, quando chegaram para comprar de Judas, ele diz ser o rei dos judeus, ele diz ser o filho de Deus, mas ele não é irmão, ele não é filho de Maria e José, não está entre nós os seus irmãos. Como é que ele diz ser Deus? Olha, o negócio depreciando para se comprar Jesus, que por preço de escravo. Quando Deus vai no mercado nos comprar, Deus disse para o diabo assim: olha, eu vim pagar, e o preço que eu vou pagar por cada um deles é preço de sangue. O Deus Filho se fez homem, tabernaculou, derramou o seu sangue, e quando Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos comprar da mão desse corrupto chamado Lúcifer, depois que Jesus cravou na cruz essa compra, desde lá, ou desde já, se for o teu caso hoje, nunca mais o diabo poderá ter acesso a mim, a você e a nós. Portanto, valorize o que você tem, valorize a sua esposa, valorize o teu cônjuge, valorize os teus filhos, valorize os teus pastores que estão pregando, valorize pessoas que Deus constituiu sobre você, valorize o Brasil que você mora, valorize essa pátria amada, valorize o que Deus é para você e o que você é para Deus. Não retire de você esse entendimento, porque por tua causa Jesus morreu. E eu encerro dizendo que a música que foi cantada aqui, quando Jesus deixou as 99 e foi em busca daquela única que se perdeu, eu quero fazer uma pergunta: será que aquela única ovelha valia mais do que as 99? Eu quero dizer para você que aquela única ovelha que se desgarrou e que Jesus foi atrás, ela tinha o mesmo valor das 99, ou cada uma das 99 se desgarrasse, Jesus da mesma forma teria ido buscá-la. A questão não é quem fica no abrigo guardado, a questão é quem se perde, ele precisa ir atrás. Amém? Vamos cantar e a gente depois ora esse louvor para a gente poder fechar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Pode entrar, meu irmão, porque
A gente precisa lançar por orar. 9 e 8, vamos lá.